Nós entendemos que é um tempo que Deus ele está levantando uma geração poderosa, uma geração que tem sido não só despertada para o profético, mas também está se movendo debaixo desse mover. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por você fazer parte, por você estar aqui na casa dos profetas. Estar aqui conectado, aqui você está sendo treinado para não só despertar os dons que estão em você, mas também para você exercitá-los e trabalhar bem os dons de Deus na sua vida. Você está sendo treinado para ouvir a voz de Deus. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus lhe colocou aqui. Você não se conectou a esse canal simplesmente porque alguém te enviou o link de uma oração ou de alguém dizendo assim, olha, escuta a oração do profeta. Você foi conectado aqui porque você é resposta de oração e resposta de um propósito que Deus plantou aqui. E eu sou muito feliz de fazer parte dessa história. Louvo sempre a Deus pela vida do profeta Vinícius. E sempre digo sem nenhuma demagogia e sem nenhum interesse no meu coração, que servir um homem de Deus é a melhor coisa que tem na vida, irmãos. Porque a unção que você respeita, essa você atrai. E nós queremos falar um pouco hoje sobre algo muito especial, que quero te dar uma instrução bem rápida de algo que é muito importante. Algo que vai complementar a sua vida, ou vai despertar a sua vida, para que você possa se mover de uma maneira mais livre, de uma maneira extraordinária, de todas as instruções que você tem recebido aqui. A vida de um profeta, ela deve ser pautada, queridos. Primeiro, a vida de um profeta deve ser submetida à vontade de Deus. Todo profeta precisa entender a vontade de Deus para a vida dele e também submeter à vontade de Deus. Mas acima disso também está outra coisa muito importante que um profeta deve ter claro na vida dele. Seja você que está nos ouvindo, que exerce um ministério profético de ofício, ou simplesmente está trabalhando com as ferramentas do profético, ou seja, está sendo utilizado dentro das ferramentas dos dons espirituais. Você precisa disso aqui. Nós precisamos entender que um profeta, quanto mais ele vive debaixo de uma vida intensa de oração, a oração ela deve ser a base de todo o ministério profético. E todo o ministério profético que entende que a oração ela é a via que você busca os segredos do coração de Deus, que você toca o coração de Deus. E todo profeta, você precisa entender que todo profeta que se envolve na oração, que é movido pela oração, ele desperta nele também um ministério de intercessão. Todo profeta, ele é um intercessor. Um profeta, ele tem também um ministério de intercessão na vida dele. Você precisa entender que como profeta, você deve desenvolver o ministério da intercessão. Por quê, profeta? Porque o ministério da intercessão é o ministério que nós nos colocamos entre Deus e a situação das pessoas. Ou seja, nós colocamos no meio, estamos no meio, porque estamos aptos a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus e transmitir a voz de Deus ao coração das pessoas. A intercessão, ela deve ser algo extraordinário. E eu quero hoje, nesses poucos minutos que eu tenho, eu quero ministrar aos profetas intercessores aqui. Quero falar um pouco sobre a intercessão, sobre esse ministério tão extraordinário que está dentro da atmosfera profética, dentro dos ambientes proféticos. A primeira coisa que você precisa entender, eu só vou relembrar você daquilo que você já sabe, mas eu vou só relembrar você. Você precisa saber o que é intercessão. O que é intercessão, profeta? O que vem a ser intercessão? Antes de eu te explicar isso à luz da palavra do Senhor, eu queria contar para você uma história
Uma história que eu ouvi, eu achei tão interessante, quando uma pessoa definiu acerca da intercessão, é a história de dois pedreiros que estavam trabalhando numa mesma construção. E passou um visitante, para você ter ideia, e quando o visitante passou ali, se aproximou daqueles pedreiros, e foi até o primeiro e perguntou ao primeiro, fez a seguinte pergunta ao primeiro pedreiro. E disse assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo aí agora? Esse pedreiro olhou para esse visitante, olhou para ele e disse assim: olha, eu estou colocando tijolo um sobre o outro. Ou seja, eu estou colocando a base, estou colocando os tijolos um sobre o outro, somente isso. E esse mesmo visitante virou para o segundo pedreiro e ele disse assim: olha, e fez a mesma pergunta: o que você está fazendo? Só que o segundo pedreiro, ele disse assim: olha, eu estou construindo uma grande catedral, estou fazendo uma obra faraônica, é uma catedral gigantesca. E uma coisa que eu achei interessante é que o primeiro, para você ter ideia, estava fazendo a mesma coisa, estava construindo no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa, porém, o primeiro pedreiro ele não tinha clareza acerca daquilo que ele estava fazendo. Estava simplesmente colocando tijolo um em cima do outro. Era a noção que ele tinha, que o trabalho dele era aquilo: pegar tijolo e colocar um em cima do outro. Só que ele não tinha clareza daquilo que ele estava fazendo. Agora o segundo não. O segundo, além de estar fazendo a mesma coisa, além de estar colocando os mesmos tijolos, ele responde com algo extraordinário, porque ele diz assim: olha, eu não só estou colocando tijolos, mas eu estou construindo uma grande catedral. O que diferencia o primeiro do segundo, o segundo do primeiro, melhor dizendo? O que diferencia o segundo do primeiro é que o primeiro está trabalhando sem ter visão do que está fazendo. Ele não sabe nem sequer o que ele está construindo. Agora o segundo, além dele estar trabalhando, ele já tem visão clara, ele já sabe o que ele está fazendo, o que vai ser lá na frente. Ou seja, isso é algo tão interessante que dentro da intercessão, isso é a mesma coisa. Na intercessão nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo dentro da intercessão. Ou seja, nós devemos entender que nós não estamos simplesmente dentro da intercessão, não são orações comuns, aquela oração que você pede, que Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que acontecer. Não, a oração na intercessão ela deve ter objetivos. Você precisa orar com objetivos. A intercessão e a vida de um intercessor, ele tem que entender que ele deve nutrir a oração. Ele deve conhecer os segredos do coração de Deus e saber o que Deus está pensando. Ele deve interceder com inteligência, com sabedoria. O intercessor ele não pode escolher simplesmente jogar uma palavra ao vento, outra para cá, tirar por todos os lados. Todo intercessor, ele sabe o que está fazendo. Ele tem visão clara daquilo que ele está construindo. Então você precisa entender que o intercessor precisa disso. Uma das coisas mais interessantes que eu anotei aqui, e eu achei uma expressão extraordinária, que o intercessor, para você ter ideia, ele se torna um assessor de confiança de Deus. Olha que coisa bonita. O intercessor, ele se torna um assessor de Deus, ou seja, uma pessoa de confiança. Quando você lê lá em Ezequiel, capítulo 22, a partir do verso 30, olha o que Ezequiel, o profeta Ezequiel, Deus está falando com o profeta Ezequiel. Deus diz assim: ó, tenho procurado entre eles por alguém que possa construir um muro ou se colocar na brecha antes de mim para manter longe a destruição da terra. Olha o que Deus está fazendo aqui. O profeta está dando sentido ao ministério de um intercessor, que ele se torna um parceiro de Deus. Ou seja, ele está entre meio, ele está na brecha. Ele fica entre Deus, é o próprio Deus dizendo assim: ele está entre mim e entre a terra. Ele está na brecha ali, antes que eu destrua, que eu cause desolação.
Ou seja, a vida de um intercessor, o intercessor ele é um parceiro de Deus e ele é alguém que está conectado com Deus. Então você precisa entender que na intercessão nós precisamos manter nossos olhos fixos no que Deus está movendo ou no que está movendo no coração de Deus. É por isso que eu digo que o intercessor ele deve manter o foco, ele deve manter os olhos em Deus. Porque quando você mantém os olhos em Deus, quando você mantém o seu olhar em Deus, você vai perceber tudo que está movendo no coração de Deus. Você vai saber em que área específica que Deus quer que você interceda. Você vai saber em que área específica que Deus quer que você atue nessa área. Por isso que o intercessor, ele se torna um parceiro de Deus. Agora, eu queria falar aqui algumas estratégias dentro da intercessão. Algumas estratégias. Nós já entendemos o que é intercessão. Agora eu quero te explicar algumas estratégias acerca da intercessão. Mas primeiro você precisa entender, existe uma direção para a intercessão. Existe pelo menos 3 níveis de direção dentro da intercessão. Primeiro nível está o nível da dança profética. Segundo nível, da voz profética. Terceiro nível está da palavra profética. Ou seja, a maneira mais simples que a Bíblia descreve para você ter ideia, a maneira mais simples para você entender a respeito da intercessão e a respeito do intercessor, está em Tiago capítulo 5 e no seu verso 16. Por que, profeta? Lá no capítulo 5, verso 16, lá está a definição clara na Bíblia para a vida de um intercessor ou para a intercessão. Porque lá está escrito assim: orai uns pelos outros. Olha que coisa tremenda. Orai uns pelos outros. Isso aqui, no contexto bíblico, você define o que é a intercessão, querido. Porque a intercessão é orar uns pelos outros, é orar com inteligência, é estar na brecha para que Deus possa abençoar alguém, é estar na brecha para que Deus cubra alguém, é estar na brecha para que Deus, através de você, Deus possa dar um direcionamento para uma pessoa. Por isso que dentro da intercessão profética, o intercessor ele deve estar sempre ligado, conectado ao coração de Deus. E você não pode se permitir que haja nenhuma manobra de distração. A distração ela é um perigo, porque a distração ela pode fazer você perder aquele time, aquele tempo, aquele kairos de Deus, aquele tempo de Deus aqui, aquela agilidade do profético. Porque o profético ele atua numa rapidez tão rápida, assim, tão veloz, que se você não ficar esperto, Deus pode falar, e se você perder esse tempo, você pode perder uma grande instrução de Deus. É por isso que você deve manter os seus ouvidos espirituais sempre disposto e prontos para ouvir a Deus. É por isso que você deve manter sempre teu coração limpo, um coração que não pode carregar nenhuma raiz de amargura, um coração que não pode estar tribulado, um coração que não pode estar cheio de ansiedade. Seu coração ele deve ser voltado para Deus. E talvez você que está dizendo profeta, mas espera aí, que todo mundo passa por aqueles dias de caos. Eu sei que todo mundo passa por dia de caos, mas você não pode deixar os caos, você não pode deixar as tribulações dessa vida afetar o seu relacionamento com Deus, afetar a sua sensibilidade de escutar o Espírito Santo. Porque às vezes, querido, presta atenção nisso aqui, a velocidade do profético é muito rápido. As instruções de Deus é muito rápido. Às vezes Deus está te dando uma instrução e você está com os ouvidos tampados e você está perdendo aquele tempo de Deus. Às vezes Deus está dando uma instrução para alguém que está próximo de você e você está tão envolvido com as coisas e tão envolvido com tantas manobras e distrações que o diabo cria, que as circunstâncias da vida cria, que você perde esse time, esse tempo profético. Então você precisa entender que a definição mais clara para a vida da intercessão ou do intercessor é que Tiago diz: orai uns pelos outros.
E a vida de um intercessor que ora por alguém, a gente deve estar conectado nesses ambientes proféticos. É por isso que Deus te colocou aqui. Deus te colocou aqui nessa casa dos profetas. Ele te plantou nesse projeto, Ele te colocou aqui, principalmente você, que não consegue ficar distante desse ambiente aqui. Por que Deus te colocou? Porque Deus te colocou nesse ambiente e Deus tem trazido nesse lugar aqui, nesse altar aqui. Deus tem usado a vida do profeta Vinícius, a vida da profeta Ariana como instrumentos de Deus, como direcionadores de Deus aqui. E é por isso que você que está nos assistindo, você não pode deixar que nada ofusque a sua visão, nada possa criar uma manobra de distração. É por isso que você tem que deixar as suas lutas e os seus problemas, você tem que fazer o que Pedro disse, pegar toda a sua ansiedade, pegar todos os seus problemas, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Deus vai te exaltar, mas manter seu coração limpo, puro, manter a sua sensibilidade, sempre com essa sensibilidade, essa capacidade de percepção da voz de Deus, e manter sempre seus olhos também focado naquilo que Deus tem para a sua vida. Aqui nós poderíamos falar de alguns exemplos de homens que entenderam essa dimensão da intercessão profética. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, de Abraão, quando Abraão suplicou que foi liberto, ou seja, para Ló ser liberto de Sodoma antes da destruição. Abraão é um exemplo claro de alguém, é um tipo de intercessor profético, é um tipo de intercessor que se movia num ambiente profético, irmãos. Abraão teve capacidade de discernir a voz de Deus, e a intimidade de Abraão nesse relacionamento de oração, nesse relacionamento de intercessão, foi tão extraordinário que Abraão fica conversando com Deus como dois amigos estão sentados na mesa. Aí eu volto a dizer para você que o intercessor ele se torna um parceiro de Deus, é um amigo de Deus. Não é uma conexão natural, não é uma conexão normal, é uma conexão de tempo, é uma conexão com o tempo e com o espaço de Deus, para você ter ideia. E estar no espaço de Deus não tem coisa mais tremenda, porque quando você está na presença de Deus, as coisas naturais, o cronos, o cronológico, o nosso relógio, o nosso tempo não faz muito sentido. Agora Abraão está conectado nesse mover com Deus, que Abraão começa a conversar com Deus e perguntar: Senhor, se tivesse 50 justos em Sodoma, o Senhor destruiria ela? Deus disse: não, Abraão, por amor a ti, claro que não. Aí Abraão começa olha o nível de intimidade. Aí Abraão diz: Senhor, se tiver 40, e vai passando tempo com Deus ali, até chegar somente na família de Ló. Ou seja, e por causa de um coração de um intercessor que conhecia os segredos do coração de Deus, que entendia a intensidade do coração de Deus, sabia que Deus era justiça e que nos princípios dele, Deus jamais deixaria essa nação, ou deixaria esse povo, que provocou a ira de Deus quando quebrou seus princípios, mas também esse coração de Deus que é cheio de justiça. Abraão conhecia esse lado do coração de Deus, esse lado de um Deus que é de um amor imensurável, que é de um amor inexplicável, de uma graça, de um favor extraordinário. Olha, Abraão conseguiu conectar a sua oração, a sua mente e o seu coração, conseguiu conectar com Deus através da intercessão. E através da intercessão, para você ter ideia, Abraão consegue livrar uma família, conseguiu livrar Ló, conseguiu livrar as suas filhas, porque um intercessor, queridos, ele é alguém que se coloca na brecha, mesmo por alguém que fez mal. Porque se você olhar o contexto da história, você vai perceber que Abraão poderia ter aproveitado esse nível de relacionamento com Deus que ele tinha, nesse momento de intercessão. Ele, como intercessor que já tinha cativado, ganhado o coração de Deus, ele poderia ter olhado e disse: Senhor, mata Ló,
porque um dia ele me deixou no deserto. Mata Ló porque um dia ele fez isso comigo. Mata Ló porque ele escolheu das 5 cidades que estavam no sul, ele pegou Sodoma, pegou Gomorra, me deixou no deserto, me deixou aqui sozinho, só com um montão de areias, e me deixou aqui, Senhor. Ele poderia pedir a Deus para ferir Ló, mas aprenda que um coração de um intercessor, querido, ele, quando se coloca na brecha por alguém, ele coloca para pleitear a causa dessa pessoa com amor e com graça no coração. Então aprenda que um intercessor, ele precisa desse momento, ter momentos com Deus. Você precisa conhecer os segredos do coração de Deus. Outro exemplo de intercessão, que é um dos intercessores mais extraordinários da Bíblia, está João capítulo 17. Jesus, quando ele está orando pelos seus discípulos. Queridos, se depois você tiver tempo, leia com carinho, com os olhos do Espírito, com o coração conectado ao Espírito Santo, você vai entender o quão extraordinário foi essa atitude de Jesus como intercessor. Ele se coloca numa posição de intercessor, que ele intercede não só para os seus discípulos da sua época, não só para Pedro, não só para os 12, não só para os 70, não só por aqueles que ainda restaram, ou pelos 500 que o acompanharia até o Monte das Oliveiras. Não, Jesus se colocou com um coração de intercessor, e ele começa a orar não por aqueles que estavam aqui somente no seu tempo presente, mas ele orou também. Ele intercedeu pela vida do profeta Vinícius. Ele intercedeu pela vida do profeta Gilberto aqui, pela vida do profeta, do apóstolo Zé. Ele intercedeu pela vida de toda a equipe que está aqui. Porque um intercessor, querido, ele mesmo que ele não tenha a capacidade de ver os frutos lá no futuro, ele se coloca na brecha. Por isso que você precisa fazer orações inteligentes. Dentro da intercessão você tem que ter foco, objetivos na sua oração. Sua oração não pode ser aquela que você começa a orar lá pelo sul e termina pelo norte. Sua oração deve ser objetiva e deve ser com um propósito. Outra pessoa, outro exemplo que eu poderia te dar aqui sobre a intercessão profética, sobre intercessores. Eu poderia falar aqui de algumas características desses intercessores. Olha, para você ter ideia, todo intercessor, eles são otimistas, porque eles exercem influência. Outra coisa dos intercessores, eles são formadores de opiniões. Outra coisa dos intercessores, são decididos e são autênticos, são verdadeiros, são transparentes, são pessoas autênticas, são pessoas sérias e pessoas flexíveis também. Nós poderíamos falar de exemplo de um homem influente e ao mesmo tempo otimista, que foi quem? Nada mais do que Neemias. Esse foi um grande exemplo de um intercessor que se moveu numa dimensão de intercessão profética tão poderosa, que o exemplo desse homem, que esse homem foi, além de ser influente na sua época, ele também foi otimista. Ele, além de ser otimista, ele teve a capacidade de formar equipe. Ele formou uma equipe acreditando quando as pessoas diziam: Jerusalém está destruída, os muros estão caídos, os muros precisam ser reparados, estão cheios de brecha, precisa ser consertado. Mas ele consegue colocar no coração, porque uma das coisas que deve estar no coração do intercessor é que ele deve ser otimista, ele deve influenciar outras pessoas. Você só está aqui porque você foi influenciado para estar na casa dos profetas. Quando o profeta Vinícius faz o chamado para você estar aqui, ele está te influenciando. Mesmo quando ele começou há anos atrás, que talvez nem na mente dele, ele teria a proporção de onde ele chegaria, ou de onde ele está chegando, e de onde ele ainda vai chegar. Mas o que aconteceu? Ele sempre foi esse homem otimista, foi essa pessoa influente por causa da sua influência e por causa do seu contato com Deus. Você foi atraído por esse lugar aqui. Então aprenda que uma das qualidades também, um dos exemplos na vida de um intercessor, ele deve ser influente, otimista. Existem algumas coisas aqui que eu gostaria de falar bem rápido aqui, sobre 7 colunas
para você ter ideia, na vida de um intercessor. 7 colunas para você que já se move dentro da intercessão, para você que é um intercessor, ou para você que está dentro desse meio da intercessão, para você que é um intercessor profético. Existe pelo menos 7 colunas dentro da intercessão. Eu não sei se o tempo vai dar para falar de todas, mas eu quero falar daquelas que são mais importantes, que elas não podem faltar na sua vida. Ou seja, 7 colunas na vida de um intercessor. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui. Para você entender primeiro o que são colunas na Bíblia, e os intercessores, os tais, eles são verdadeiras colunas. Se você pegar, por exemplo, Jeremias no capítulo 1 e no verso de número 18, você perceberia lá no capítulo 1 e verso 18, que o Senhor vai dizer que ele tinha colocado Jeremias como uma coluna. Ou seja, o intercessor tem essa capacidade de ser uma coluna. Ele é uma coluna. Olha o que diz aqui Jeremias 1:18, para você ter ideia. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra seus sacerdotes, contra o povo da terra. Mas olha aqui uma das coisas que eu estou dizendo: eu te coloco não só como cidade forte, mas também eu te coloco como coluna de ferro. Ou seja, o intercessor ou os intercessores, você é uma coluna de ferro. Você é uma coluna que Deus tem levantado. Se a sua família parasse um pouco para pensar, existem pessoas da sua família que elas só têm alcançado alguma coisa porque você tem se colocado como uma coluna e você tem se movido dentro desse ambiente. Você tem estado nesse ambiente, e o fato de você estar nesse ambiente, para você ter ideia, é o que tem feito você, querido, ser esta coluna. Uma das coisas também que eu acho mais interessante é que quando a gente fala de coluna, lá em Colossenses 2:9, Paulo também vai dizer acerca de coluna também. Paulo vai dizer que uma coluna, e ele vai dizer algo tão extraordinário, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, você foi colocado como uma coluna, e a plenitude da divindade do Cristo que ressuscitou e que você conhece, ela habita dentro de você. E é por isso que quando você entende essa realidade aqui, que quando ele habita em você, você se torna uma coluna de intercessão. Existem pessoas da sua casa, para você ter ideia, que elas só estão de pé porque os teus joelhos têm intercedido por ela. Os teus joelhos têm intercedido por essa pessoa. Eu estou falando com uma senhora que está sentada nessa mesa aí de 4 cadeiras. Nessa mesa de 4 cadeiras que você teve que sair lá da sala para não perturbar o seu esposo. Estou dizendo José Armando, para não perturbar ele lá, para você ter ideia. Você foi lá para a sua cozinha. E eu estou falando com você que está sentado nessa mesa de 4 cadeiras aí agora. Se ele soubesse que a razão de ele estar vivo é porque você acredita nas promessas de Deus, que Deus não fez somente a senhora, mas fez também ao José Armando. Escute uma coisa que eu vou dizer para a senhora: não pare de interceder. Continue sendo essa coluna de ferro dentro da sua casa. Continue de pé, porque enquanto você estiver como coluna, é por isso que seu filho passou naquela faculdade federal e ganhou aquela bolsa 100%, para você ter ideia, 100% integral. Eles não dão conta nem sequer lhe agradeceu, porque não foi o conhecimento deles que fez eles ganharem, mas foi por causa dos seus joelhos. A senhora está sentada aí e a senhora está dizendo assim: Deus podia tanto falar comigo. Claro que Deus pode falar com a senhora. Só para a senhora saber que Deus fala contigo, seu esposo está lá na sala olhando a televisão agora, e a senhora está aí com esse celularzinho aí da Motorola nas suas mãos assim, dizendo: Deus pode falar comigo. Claro que Ele pode, Ele falando com a senhora aí.
E só para a senhora saber que Deus lhe ama, uma coisa Deus vai fazer por esses dias. Ele vai te dar a resposta, porque a sua filha, ela não vai ficar enganada nesse relacionamento. A preocupação que a senhora tem também pela sua filha, e a senhora já fez até campanhas. Todos os dias a senhora está aqui na oração do Salmo 91, porque a senhora está pedindo livramento para sua filha. Deus está dizendo para a senhora, fica tranquila, a senhora é uma coluna nessa casa. A senhora está vivendo algo extraordinário, porque Deus não te vê como uma simples mulher, como a senhora mesmo se vê, como uma simples mulher que põe o joelho no chão para orar. A senhora tem um ministério de intercessão poderoso, que tem gente que está de pé por causa disso. E Deus não vai abandonar a senhora e seu esposo, José Armando, fica tranquilo, Deus vai fazer uma obra na vida dele. Então, ou seja, toda pessoa precisa entender isso. Apocalipse capítulo 3, verso 12, também diz que naquele dia Ele nos fará como coluna no seu templo. Ou seja, todos os intercessores, eles são tipificados como colunas. Então vamos lá, Provérbios capítulo 8, para você ter ideia, vai nos dar o caminho, quais são os caminhos e quais são as colunas na vida de um intercessor. E essas 7 colunas são mais, mas eu vou falar de 7. Essas 7 colunas, elas são de suma importância para você que está dentro desse ministério de intercessão, para você que se move nesse ambiente profético. Vamos lá, qual é a primeira coluna dentro da intercessão, profeta? A primeira coluna dentro da intercessão é, primeiro, o conhecimento. Pessoas com quem travamos relacionamento, ou com quem nós nos relacionamos, para você ter ideia, ou seja, seja na prática da vida, seja na experiência, a relação íntima com a palavra, também chamado dom da ciência. Se tivermos uma relação leviana com a palavra, nossa intercessão, ela será leviana. Ou seja, todo intercessor, ele precisa ter essa coluna do conhecimento. Ou seja, o conhecimento na palavra. Saber, entender, absorver e viver a intensidade das leis, dos preceitos, dos fundamentos da palavra, te faz um intercessor com mais capacidade, faz um intercessor com inteligência, faz um intercessor que tem capacidade de se mover através da palavra. Eu nunca vi um intercessor, para você ter ideia, nunca vi um intercessor que ele tem essa intimidade, que ele tem esse conhecimento da palavra, que ele entende esse segredo, que coloca a palavra do Senhor como tábua no seu coração. Eu nunca vi um intercessor, ele leva uma vida leviana, uma vida fora dos preceitos de Deus, fora dos mandamentos de Deus, mas uma pessoa que tem uma vida inteiramente debaixo, regrada pelo conhecimento, ou essa coluna, ela deve ser fundamental na vida de um intercessor. Você já percebeu que quando você tem esse relacionamento de intimidade com Deus, de intimidade com a sua palavra, você passa horas intercedendo, que às vezes você começa a recitar a própria palavra, você faz uso da própria palavra para começar a reivindicar as bênçãos de Deus na vida dos seus familiares. Ou seja, o conhecimento, ela é uma coluna importante dentro da intercessão profética. Olha o que diz Provérbios, capítulo 8, e o verso de número 2, ou melhor, o verso de número 8 e 9, para você ter ideia. Diz assim, verso 8, são justas todas as suas palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa tortuosa ou pervertida ou depravada. Vou ler para você de novo. São justas todas as palavras da minha boca, todas as suas palavras da minha boca, e não há nelas coisa tortuosa. O verso 9 diz assim, todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham conhecimento. Olha o que o proverbista está dizendo, que as palavras do Senhor na nossa boca, elas não podem ser tortuosas, não podem ser profanas.
Em outra linguagem, ele está dizendo assim, olha, que um intercessor, ele precisa regrar a vida dele de conhecimento, porque o conhecimento, a palavra de conhecimento do Senhor na nossa boca, querido, vai nos livrar de ter uma vida tortuosa, de trazer palavras que não agradam o coração de Deus. E ele vai dizer ainda que todas elas devem ser retas, que na sua boca saia só palavras boas, palavras agradáveis. É por isso que Paulo diz assim, que tudo que você for fazer, se você for varrer a sua casa, faça em nome de Jesus. Se você for orar, ore em nome de Jesus. Se você estiver lavando a louça na sua pia, minha irmã, faça isso também em nome de Jesus. Se você está estendendo roupa no seu varal, faça em nome de Jesus. É por isso que Paulo diz assim, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Por que isso, pastor? Porque isso nos blinda, isso faz com que as suas palavras, elas sejam retas à nossa vida, elas nos tragam retidão e também nos faça bem. E fazendo bem, isso faz com que a gente encontre esse tesouro chamado conhecimento. Então a primeira coluna dentro da intercessão profética deve ser o conhecimento. Segunda coluna dentro da intercessão profética, segunda coluna deve ser o conselho. O conselho deve ser algo extraordinário, deve fazer parte da vida de um intercessor. Vamos lá, o que seria conselho? Conselho seria parecer, seria juízo, exprimir opinião, ou seja, o maior conselho é o do Espírito Santo, mas não devemos ignorar que ele usa pessoas maduras para nos encaminhar na visão, porque diz o proverbista que na multidão de conselhos, ou na multidão dos conselheiros, existe sabedoria. Ou seja, não há uma pessoa que está nos assistindo aqui que ela não precisa de um conselheiro. Ou seja, então, o intercessor ele precisa ter essa coluna e ele precisa ter isso na vida dele. Ele deve ser um conselheiro, ele deve buscar conselhos no Espírito Santo, direções do Espírito Santo, mas não deixando de entender também que não só buscando conselhos no Espírito Santo, você não deve de forma alguma ignorar as pessoas que têm experiência, as pessoas que o Espírito Santo também usa para te aconselhar. Como diz o proverbista aqui, o sábio Salomão, que na multidão de conselhos há sabedoria. É por isso que você precisa entender que uma das segundas colunas na intercessão é o conselho. Terceiro, ensino. Deixa eu te dar uma definição mais ou menos bem simples para você entender o que seria ensino. Vamos ver o que diz Provérbios. Provérbios aqui, capítulo 8, e o verso 33, diz assim, olha o que diz o verso 33. Ouvi a instrução e sede sábios e não as rejeitais. Vou repetir para vocês isso aqui. Ouvi a instrução e sede sábios e não as rejeitais. Observa que essa coluna do ensino, ou seja, da instrução, ela deve fazer parte também da vida de um intercessor. O que seria ensino? Polidez, educação, boas maneiras. Ouvir a correção e não rejeites, ou seja, não rejeites e sede sábio. Correção no sentido de ensino é qualidade de ser correto. Ou seja, o intercessor precisa ter essa coluna, de não só receber instruções, de ser somente ensinável, mas ele precisa ser um ensinador, ele precisa entender essa coluna aqui. Quarta coluna, entendimento. O entendimento é a faculdade de compreender, pensar e de conhecer, para você ter ideia. Ou seja, dentro da coluna da intercessão, o quarto é o entendimento. Quinto, instrução. Sexto, prudência. E sétimo, inteligência.
a inteligência deve fazer parte da vida de um intercessor. Essas 7 colunas, elas são muito especiais e você deve buscar ela para a vida de você. Então aprenda que como intercessor, Deus quer te levar a ambientes extraordinários. Como intercessor, Deus quer usar a tua vida de uma maneira especial. Você precisa desenvolver, trabalhar os dons que Deus deu a você. Paulo disse assim ao jovem pastor Timóteo: desperta o dom que há em ti. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: ativa os dons que há em ti. Ativa esses dons. Você precisa ativar, você precisa se mover nos dons que há em ti, a qual você recebeu pela imposição de mãos, recebeu através da profecia, recebeu através da imposição da mão de um homem. Ou seja, você precisa despertar. E através da intercessão, através desse ambiente profético, Deus quer que você desperte esse dom. Eu estou falando com pessoas aqui que elas têm dons, mas ainda não entenderam nem sequer a forma de mover nesses dons. Deus quer que você desperte esses dons. Deus quer que você se mova em ambientes proféticos. Deus quer que você seja atraído para lugares, para atmosferas de lugares e de ambientes proféticos. Deixa eu dizer um negócio para você aqui, querido. É por isso que você nunca deve, aprenda isso aqui que eu vou te dizer, aprenda isso e guarda. Não pare para ouvir pessoas que não atraem os seus ouvidos para despertar o dom de Deus que há na sua vida. Se você se encontrar com tipos de profeta, que eles simplesmente querem você como assistente, você como pessoa para dar frutos, simplesmente na sua publicidade, nos seus holofotes, sai fora. Quer um conselho? Pare de ouvir diversas vozes. Se Deus te conectou aqui, se Deus te colocou debaixo da estrutura dessa casa de profeta, não precisa sair nem para a direita e nem para a esquerda. Deus te colocou aqui porque existem diversos ministérios que Deus tem despertado o profeta para instruir você. Então eu quero dizer para você que é intercessor, Deus quer despertar os seus dons nessa noite. Deus quer despertar esse ministério poderoso que você tem. Esse ministério que talvez você está dizendo: pastor, Deus já me usou no passado, eu já fiz e já fiz. Ei, esquece do passado. Deus já não está no teu passado mais. O Senhor já não visita teu passado mais. Ele já perdoou todos os seus pecados. E quando Ele perdoa todos os seus pecados, é uma forma de Deus dar um start na sua vida. É uma forma de Deus dizer assim: olha, daqui para trás eu não me lembro de nada, porque é isso que a Bíblia diz: e dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Então eu quero dizer para você, Deus quer restaurar o teu ministério de intercessão. Deus te conectou nessa casa aqui porque Ele quer te levar a ambientes poderosos com Ele. Ele quer te levar a dimensões extraordinárias com Ele. Oh, eu quero dizer para você que está em Goiânia aí, você não precisa mudar de casa, querido. A direção que você está buscando para mudar de casa não é para você mudar. Você precisa se colocar debaixo da vontade de Deus. Submeta ao coração de Deus. Ouça o que o Espírito Santo está falando contigo. Ouça as instruções de Deus. Se mova nesses ambientes proféticos. Se mova na intercessão profética. Ou se lance nesse tapete da sua casa, como você fazia há anos atrás. Ou você não lembra quando você fazia isso antes da pandemia? Na pandemia, quando veio a pandemia, você deveria ter feito isso com muito mais frequência, porque você tinha muito mais tempo. Mas Deus te conectou aqui para dizer para você: Deus está te dando o ministério outra vez. Deus está não só te dando esse ministério, mas para você entender que Deus te ama. Ele está curando a Maria Sofia e agora. Eu vejo Deus tocando do lado esquerdo da Maria Sofia e agora
como resposta de que Deus está reativando, ativando o seu ministério de intercessão, Deus está trazendo outra vez esse tempo glorioso para a sua vida. Escute aqui, minha irmã Elisete, você mesma, irmã Elisete, olha bem para mim aqui, olha bem nesse celular aí que a senhora está assistindo, olha bem aqui, escute, abra teus ouvidos. Esta tua casa, ela está debaixo de proteção de Deus aqui agora. Sua casa está debaixo da mão do Senhor. Deus vai visitar o terceiro quarto da sua casa aí agora. E o Senhor disse assim: fica tranquila, porque eu estou colocando um anjo na entrada e na saída da tua casa. Não cruza a porta da tua casa qualquer pessoa mais. Ou aquelas pessoas que estão influenciando a vida do seu filho, só porque ele completou 18 anos, já chegou para você e disse: não, agora quem manda na minha casa sou eu. Deus está dizendo assim para a senhora: fica tranquilo, o Senhor tira toda essa angústia do seu coração. Ele não deixou a sua oração cair por terra. Para você saber que Deus está falando com você, você está com uma blusa vermelha. E se eu fosse você, eu tirava uma foto dela e postava e marcava aqui, o profeta aqui. Você está com uma blusa vermelha, com umas flores bem pequenas desse lado daqui, ó, do lado esquerdo. Deus está dizendo para você: a tua casa é minha propriedade. E assim diz o Senhor para ti: vou mover contigo em dimensões extraordinárias. Estou vendo Deus entrando dentro do estado da Flórida agora. E você não parou aqui porque alguém te mandou esse link. É a segunda vez que você está neste canal aqui. O Senhor está dizendo assim: se prepare, que não é que o profeta te diz há 2 anos atrás. Exatamente agora, no mês de agosto, vai completar 2 anos que você ouviu aquela palavra profética. E a palavra profética foi tão extraordinária que você tomou por alguns meses, não foi anos, por alguns meses você viveu essa palavra. E quando ele disse que seu marido, Deus ia trazer ele para a casa do Senhor, essa palavra não caiu. E você está dizendo: profeta, mas eu já não acredito mais nos profetas. Você caiu num lugar onde existe um homem de Deus aqui, existe uma mulher de Deus, existe alguém aqui, uma equipe aqui, existe um homem aqui que acredita no profético. Se ele não acreditasse, ele nem estaria aqui fazendo essa transmissão. Mas ele faz isso aqui, ele criou, recebeu esse desenho que saiu do coração de Deus, chamado Casa dos Profetas. Você está conectado aqui porque Deus está dizendo para você: não é que a profecia não cumpriu, que você alimentou ela por alguns meses, que significa que o Deus da palavra, que usou a boca do profeta, não vai fazer com que seu marido venha, retorne para a casa do Senhor. Ele vai sentir um desejo tão fora do normal, quando você se colocar na posição de uma intercessora, voltar a nutrir essa palavra, a pegar essa palavra profética e trazer à existência essa palavra profética. Entenda uma coisa: Deus vai fazer com que essa palavra se cumpra de uma maneira tão extraordinária. Eu vou dizer uma coisa para você, e guarde bem isso no seu coração. Elias orou só uma vez na vida. A gente pensa que Elias orou 7 vezes, quando ele mandou o moço subir lá em cima 7 vezes. O moço subiu 1, subiu 2, subiu 3, subiu 7 vezes. 6 vezes ele não viu nada. 6 vezes ele não viu nada. Só que Elias só fez uma oração. Elias nunca orou 7 vezes. Sabe o que Elias fez? Elias recebe a palavra. Elias só disse assim: vai, corre. Diga para Acabe que ele coma, que ele beba, que apareça os cavalos, e diga aquele que vai embora para casa, que ele corra, vá depressa, porque eu já estou ouvindo, eu já estou escutando o barulho de chuva. O barulho de muitas chuvas está vindo. Só que quem olhasse para Elias e dizia assim: mas aonde é que está essa chuva? Já 3 anos que não chove, o céu está fechado. E Elias disse: o moço, vai lá e fala com ele que apareia os seus carros, que come e bebe, e vai, porque vai cair chuva, porque eu já estou escutando. Seu problema está aqui, é que quando um profeta te dá uma palavra,
Quando um homem que está movido ou se move dentro de um ambiente profético, ele fala coisas que ele já viu elas acontecer. Nós não profetizamos coisas que nós esperamos que elas vão acontecer. Nós profetizamos porque nós já vimos que já aconteceu. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa nutrir essa palavra com oração, com súplica, crer nessa palavra. E se tem que subir uma vez, se tem que subir 2, 5 vezes, 6 vezes, mas você pode ter certeza que na 7ª vez, você vai ver uma nuvem, como o tamanho da mão de um homem. E você vai ver Deus fazer o extraordinário. Enquanto Elias disse, eu já ouvi, porque Elias já sabia, já tinha visto a chuva já. Aprenda uma coisa, minha querida, para você ainda da Flórida. A palavra que o profeta te deu dizendo que seu esposo regressaria, estaria no altar, é que ele já tinha visto o seu esposo. Você precisa simplesmente ouvir a instrução e praticar ela agora. Eu quero orar por você agora e declarar uma palavra de Deus para a sua vida agora. E declarar que esse ambiente profético aqui, ele vai invadir a tua casa aí agora. Ele vai invadir o seu carro, vai invadir o seu quarto, aonde você estiver agora. A unção que está neste lugar aqui, ela vai ativar não só os dons que estão paralisados, estão parados na sua vida, mas essa unção ela vai trazer à sua memória o quão grande Deus é, e vai trazer à sua memória toda a palavra profética, e você vai começar sobre os montes agora. Pai, eu oro por essa pessoa agora, declaro, Senhor, que eles vão se mover numa dimensão extraordinária agora, Pai. Declaro, Senhor, que haja milagres, Senhor, na vida dessa pessoa, e que elas sejam, Senhor, verdadeiras colunas, Pai, nesse ministério da intercessão profética, Pai. Que eles se movam, Senhor, dentro da sua casa, para que a sua casa seja salva, e que eles sejam verdadeiros atalaias, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar na brecha para que o Senhor não destrua e não faça mal, Senhor. Que o Senhor não permita o mal, meu Deus, mas que o Senhor use, Senhor, essa pessoa, para que ela veja a sua glória, meu Deus. Eu oro, Senhor, pela Sandra lá de Portugal, e declaro, Senhor, um milagre na vida dela agora, Senhor. Declaro, Senhor, nessa irmã que está em Ribeirão Preto agora, dizendo, Senhor, cura essa enxaqueca. Nós declaramos que ela seja curada agora. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a unção deste lugar aqui, a unção que está sobre a vida do profeta Vinícius, que está sobre esse ambiente, ela invada a tua casa aí agora, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.